A turminha de Jesus apresenta Gênesis, a jornada da criação. Era uma vez, antes mesmo que o tempo existisse, Deus decidiu criar o mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Em 6 dias, com seu poder infinito, ele trouxe à existência tudo o que conhecemos. Primeiro, criou a luz e separou o dia da noite. Deus, em um tom calmo mas poderoso, disse: haja luz. E a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. Em seguida, formou os oceanos, os céus e a terra, cobrindo-a com todas as plantas e flores que vemos hoje. No terceiro dia, Deus reuniu as águas, formando os mares, e fez a terra seca aparecer. Foi nesse dia que Deus ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas e árvores, cada uma com suas sementes, permitindo que a vida vegetal brotasse e se multiplicasse. Assim, surgiram todas as formas de vida vegetal: ervas, árvores frutíferas, flores e outras plantas que adornariam a terra. No quarto dia, Deus criou os luzeiros no firmamento, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. Esses corpos celestes foram colocados no céu para marcar os tempos, as estações, os dias e os anos, orientando a vida sobre a terra e vindo como fontes de luz e calor. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos e os pássaros. As águas se encheram de criaturas de todas as formas e tamanhos, desde os grandes monstros marinhos até os pequenos peixes, e o céu se encheu de aves que voavam livres pelos ares. Finalmente, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres de acordo com suas espécies, gado, répteis e todos os animais que vivem sobre a terra. E assim, em 6 dias, Deus deu forma à terra, mas a coroa da criação ainda estava por vir, o homem. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Adão. Do pó da terra, Deus formou o homem à sua imagem e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, Deus contemplou sua criação e viu que tudo era bom. Adão vivia em um paraíso chamado Jardim do Éden. Era um lugar perfeito, cheio de árvores frutíferas e flores de todas as cores. Mas mesmo em um lugar tão belo, Deus viu que Adão precisava de companhia. Então fez Adão adormecer profundamente e de sua costela criou a mulher, Eva. Você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seremos um só. Deus ordenou que eles fossem fecundos, multiplicassem e governassem a terra, cuidando de tudo que ele havia feito. Juntos, eles cuidavam do jardim e viviam em perfeita harmonia. Deus deu uma única instrução a eles. Podiam comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este seria o teste de obediência e confiança na palavra de Deus. Mas no meio do Éden estava a árvore proibida, e a serpente, a mais astuta das criaturas, se aproximou de Eva. É verdade que Deus disse para você não comer de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer dos frutos de todas as árvores, exceto daquela que está no meio do jardim. Certamente não morrerão. Deus sabe que se comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto, viu que era atraente e decidiu comê-lo. Ela ofereceu a Adão, que também comeu. Nesse instante perceberam que estavam nus e envergonhados, costuraram folhas para se cobrirem. E assim, o homem caiu. O pecado entrou no mundo trazendo dor, morte e separação de Deus. Adão, onde você está? Eu ouvi a tua voz, Senhor, e tive medo porque estou nu. Quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Adão, ao ser questionado, disse: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore, e eu comi. Em seguida Eva foi interrogada e respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Deus, então, virou-se para a serpente e a amaldiçoou. Por causa disso serás maldita entre todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. A partir deste momento, a serpente foi condenada a rastejar, e houve consequências para todos. A terra agora produzirá espinhos, e você, Adão, trabalhará com esforço. Eva, você terá dores ao dar à luz, e a serpente rastejará sobre o ventre pelo resto de seus dias. Como consequência de sua desobediência, foram expulsos do Jardim do Éden para que não se tornassem eternos no pecado. A humanidade agora estava marcada pelo afastamento de Deus. Mas isso não seria o fim da esperança. Adão e Eva deram início a uma história de luta, fé e redenção que atravessaria os tempos. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus se agradou de Abel e não de Caim. A inveja começou a crescer no coração de Caim. Por que Deus aceita a oferta de Abel e não a minha?
Por que você está irado, Caim? Se fizer o bem, será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve vencê-lo. Irmão, o que houve? Por que Deus o prefere? E assim, Caim matou seu irmão, e o sangue de Abel clamou da terra. Com o passar dos anos, a maldade na terra aumentou. Os homens se afastaram de Deus, enchendo o mundo de violência e corrupção. Mas havia um homem justo entre eles, Noé. Deus decidiu purificar a terra com o dilúvio e escolheu Noé para salvar sua família e as espécies animais. Ele instruiu Noé a construir uma grande arca. Obediente, Noé construiu a arca, reunindo um casal de cada animal. As chuvas caíram e durante 40 dias e 40 noites as águas cobriram a terra. Mas Deus lembrou-se de Noé e fez as águas baixarem. Quando as águas finalmente baixaram, Noé e sua família saíram da arca e ofereceram um sacrifício a Deus. Obrigado, Senhor, por salvar minha família. A arca descansou no Monte Ararat. Como sinal de sua promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, Deus colocou um arco-íris no céu. Esta é minha promessa. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. O arco-íris será o sinal da minha aliança com você e com toda a humanidade. Mesmo após o dilúvio, a humanidade ainda não havia aprendido a lição. Os descendentes de Noé se multiplicaram e encheram a terra. Mas em sua arrogância decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, a Torre de Babel. Vamos construir uma torre que chegue até os céus. Assim seremos famosos e nunca seremos dispersos. Mas Deus, vendo seu orgulho, confundiu suas línguas, e eles não conseguiram mais se entender. Assim, espalharam-se por toda a terra, cada um com sua própria língua e cultura, marcando o início das nações. No meio dessa história, surge um homem chamado Abraão, escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Deus prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Olhe para as estrelas, assim será a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas no céu e a areia do mar. Mas a fé de Abraão seria testada. Deus pediu algo inimaginável. Como prova de sua fé, Abraão foi chamado a sacrificar seu único filho, Isaque. Abraão e Isaque caminharam juntos até o topo do Monte Moriá, Abraão preparando o altar com pedras, enquanto Isaque observa, curioso, e pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá, meu filho. Abraão levantando a faca, com uma expressão de tensão e sacrifícios, enquanto Isaque olha com uma mistura de compreensão e confusão. E quando Abraão estava prestes a cumprir a ordem, um anjo o impediu. Abraão, não machuque o menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou seu único filho. Abraão então encontrou um carneiro preso e o ofereceu em lugar de Isaque. Por sua obediência, Deus reafirmou a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Os descendentes de Abraão cresceram e se multiplicaram. A história continua com Jacó, neto de Abraão, que teve 12 filhos que mais tarde formariam as 12 tribos de Israel. Entre eles estava José, o filho de Jacó, que era muito amado por seu pai. Mas seus irmãos sentiam inveja, por isso, foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi levado ao Egito, e mesmo enfrentando inúmeras adversidades, Deus estava com ele. No Egito ele foi injustamente preso, mas sua sabedoria e dons de interpretar sonhos o levaram até o faraó. O Egito terá 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Estocaremos grãos para sobreviver aos tempos difíceis. Após José interpretar corretamente os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome, o faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Reconhecendo que Deus estava com ele, o faraó decidiu nomeá-lo governador do Egito. Ele deu a José seu próprio anel de sinete, símbolo de autoridade. Vestiu-o com roupas finas de linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. José foi colocado em um carro real, e o povo foi instruído a curvar-se diante dele. O faraó declarou que José seria responsável por toda a administração do país, ficando apenas abaixo dele em poder. José passou a coordenar o armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, garantindo a sobrevivência do Egito e das nações vizinhas nos anos de fome. E quando a fome assolou sua família, os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida. Não o reconheceram, mas José os identificou. Ele os testou, acusando-os de espiões e exigindo que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo.
Quando eles voltaram com Benjamim, José os recebeu com um banquete, mas colocou uma taça de prata no saco de Benjamim, acusando-o de roubo. Judá se ofereceu como escravo no lugar de Benjamim, mostrando que os irmãos haviam mudado. Então José se revelou chorando, dizendo ser o irmão que eles venderam. Ele os perdoou, explicando que tudo fazia parte do plano de Deus. José pediu que trouxessem seu pai, Jacó, e toda a família para viverem no Egito, onde ele cuidaria deles durante a fome. E assim José trouxe sua família para o Egito, onde seriam protegidos. A história de Gênesis é uma jornada de criação, queda, redenção e a promessa de um futuro. Deus sempre foi fiel, desde o princípio até o fim. A jornada de Gênesis nos lembra que Deus está sempre presente, mesmo em nossos desafios e erros. O plano de Deus se revela um plano de amor e redenção. A Turminha de Jesus apresenta a jornada do povo de Deus, do Egito à Terra Prometida. Há muitos anos o povo de Israel vivia no Egito, oprimido por Faraó, em meio a grande sofrimento. Seus clamores por liberdade subiam aos céus. Para entender a jornada do povo de Deus, precisamos voltar no tempo, até o momento em que Jacó, também chamado Israel, e seus filhos foram ao Egito. Tudo começou com José, um dos filhos de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos, mas que pela providência de Deus, tornou-se o governador do Egito. Meu filho José está vivo. Ele governa no Egito. Devemos ir para lá para escapar da fome. Jacó e sua família desceram ao Egito, onde encontraram abundância, e o faraó da época os recebeu com bondade. Assim o povo hebreu começou a crescer e prosperar na terra de Gósen. Mas com o passar dos anos, um novo faraó subiu ao trono, um que não conhecia José, e ele temeu o crescimento dos hebreus. Este povo se tornou grande e poderoso. Se não fizermos algo, eles podem se rebelar contra nós. Então o faraó escravizou os hebreus, os obrigando a trabalhar nas construções do Egito, em obras pesadas e sem descanso. Deus de nossos pais, nos liberte deste fardo. Estamos sendo esmagados sob o peso desta opressão. Deus ouviu o clamor dos israelitas, e assim começou a maior jornada de libertação da história, que os guiaria à terra prometida. Em meio à opressão, nasce um menino que mudará a história. Temendo o crescimento contínuo dos hebreus, o faraó deu uma ordem cruel. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser jogados no rio Nilo. Mas uma mulher, cheia de fé, escondeu seu filho por 3 meses. Não posso deixá-lo morrer. Senhor, proteja meu filho. Ela colocou o bebê em um cesto de junco e o deixou à deriva no rio Nilo. Perto dali, Miriam, a irmã do bebê, observa ansiosamente, seu coração batendo forte. A filha do faraó encontrou o cesto e se inclina, intrigada, para olhar um cesto de junco flutuando na água. Quando a princesa abre o cesto e vê o adorável menino, sua expressão muda de curiosidade para compaixão. Com um gesto de compaixão, ela decide adotar o bebê e o nomeia de Moisés, sem saber que ele se tornaria um salvador para seu povo. Este será meu filho, o chamarei de Moisés, pois das águas o tirei. Moisés, agora um homem forte e corajoso, estava assistindo de longe quando viu um egípcio tratando mal um hebreu, um de seu próprio povo. Isso o deixou muito bravo. Sem pensar direito, ele se aproximou e, em um momento de raiva, machucou o egípcio. Assim que percebeu o que tinha feito, ficou assustado e triste. Com medo de que alguém visse, Moisés decidiu fugir. Ele correu rapidamente em direção ao deserto, onde o sol brilhava forte, buscando um lugar onde pudesse se esconder e pensar sobre o que aconteceu. Era o começo de uma nova jornada para ele. Moisés, criado como príncipe no palácio de Faraó, fugiu para o deserto onde se tornou pastor, mas Deus o chamaria para libertar o seu povo. Moisés estava pastoreando suas ovelhas no deserto quando avistou algo brilhante à distância. Ao se aproximar, ficou surpreso ao ver uma sarça ardendo, mas que não se consumia pelo fogo. Curioso e intrigado, ele se aproximou e ouviu uma voz poderosa chamá-lo. Moisés! Moisés! Assustado, Moisés parou, reconhecendo que estava diante de algo divino. A voz o instruiu a tirar as sandálias, pois estava em terra santa. Moisés, aquele que havia fugido do Egito, agora encontrava-se diante de algo extraordinário. Era Deus falando com ele. Moisés, eu sou o Deus de seus antepassados. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Vá, eu o enviarei ao faraó para libertar os israelitas. Quem sou eu para fazer isso? E se não acreditarem em mim? Eu estarei com você, Moisés. Use este cajado e faça maravilhas em meu nome. Arão, seu irmão, falará por você.
Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Os hebreus continuarão meus escravos. Deus enviou Moisés ao faraó com uma mensagem: deixe meu povo ir. Mas o faraó recusou. Assim vieram as pragas. As águas do Nilo se tornaram sangue, rãs invadiram a terra, piolhos e moscas atormentaram o povo, e uma peste matou o gado egípcio. Úlceras cobriram os egípcios. Uma tempestade de granizo destruiu suas plantações, gafanhotos devoraram o que restou, e a escuridão tomou conta por 3 dias. Por fim, a morte dos primogênitos fez o faraó libertar os hebreus, e eles começaram sua jornada para a liberdade. Vão, saiam daqui, deixem o Egito e levem tudo que é seu. O povo hebreu marcha pelo deserto ao longe e o exército do faraó os persegue. Diante deles, o Mar Vermelho bloqueia o caminho. Quando o exército do faraó se aproximou, o povo de Israel temeu, mas Deus não os abandonaria. Moisés, levantando o cajado, diz: não temam, o Senhor lutará por vocês. A água do mar se divide dramaticamente, criando um caminho seguro para o povo atravessar. E assim o Senhor abriu o mar, permitindo que seu povo cruzasse em segurança. Mas quando os egípcios tentaram segui-los, a água se fecha sobre o exército egípcio, afogando seus soldados. O mar se fechou, e o Egito nunca mais os escravizou. Após a travessia do Mar Vermelho, um sentimento de liberdade e alegria tomou conta do povo hebreu. Com os egípcios atrás deles, agora afundados nas águas do mar, os hebreus começaram a celebrar a vitória que Deus lhes concedera. Após dias no deserto, o povo começa a reclamar pela falta de comida e água. Alguns disseram: Moisés, trouxeste-nos ao deserto para morrermos de fome? Moisés falou com Deus: Senhor, o que farei com este povo? Deus responde: eu os alimentarei. Ao amanhecer, o maná cobrirá o chão, e da rocha jorrará água. O povo acorda e encontra o solo coberto de um alimento branco como a neve, o maná. E da rocha Moisés faz jorrar água, saciando a sede de todos. No deserto, o povo chega ao Monte Sinai. Moisés sobe a montanha em meio a trovões e nuvens escuras, enquanto o povo espera abaixo. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Ele deu a Moisés suas leis, conhecidas como os 10 Mandamentos. Essas leis seriam a base da vida do povo de Deus, mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Enquanto Moisés está no Monte Sinai, o povo, impaciente, pede a Arão que faça um Deus para eles adorarem. Arão, pressionado, cria um bezerro de ouro. Mas enquanto Moisés estava com Deus, o povo de Israel caiu em idolatria, adorando um ídolo feito de ouro. Moisés, ao descer da montanha e ver o povo dançando em volta do ídolo, disse: vocês se afastaram de Deus tão rapidamente. Como puderam fazer isso? Então o bezerro é destruído e o povo se arrepende. Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, um lugar sagrado onde sua presença habitaria entre o povo de Israel. Moisés convocou os israelitas a oferecerem materiais preciosos e voluntariamente trouxeram ouro, prata, linho e pedras preciosas. Bezalel e Aholiabe, cheios de sabedoria divina, lideraram a construção. O tabernáculo foi feito com cortinas finas, colunas revestidas de ouro, e no interior havia o altar de incenso, a mesa dos pães e o candelabro de ouro. No Santo dos Santos, a Arca da Aliança foi colocada, onde as tábuas da lei seriam guardadas. Quando o tabernáculo foi concluído, a nuvem de glória de Deus desceu sobre ele, e o povo adorou ao Senhor, sabendo que sua presença estava no meio deles. Moisés envia 12 espiões para investigar a terra de Canaã, a terra prometida. Após 40 dias, os espiões retornam ao acampamento. Um dos espiões, olhando preocupado, diz: a terra é boa, mas seus habitantes são gigantes. Não poderemos vencê-los. Já Josué e Caleb declaram: se Deus está conosco, podemos tomar a terra. O povo, com medo, se rebelou novamente contra Deus, e por isso ele os fez vagar no deserto por 40 anos. Moisés, agora idoso, sobe ao Monte Nebo e olha a terra prometida à distância, mas seu semblante é de aceitação. 10. Moisés, você verá a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, mas não entrará nela. E assim Moisés, o grande líder, morreu ali e Josué tomou seu lugar para guiar o povo de Deus. Com Josué liderando, o povo se aproxima do rio Jordão. As águas se separam como no Mar Vermelho, permitindo que os israelitas cruzem em terra seca. Agora, com Josué à frente, o povo de Deus estava pronto para entrar na terra prometida. E a primeira cidade a ser conquistada seria Jericó. Josué: marche em silêncio ao redor da cidade por 6 dias.
No 7º dia, gritem e as muralhas cairão. Ao som de trombetas e gritos, as muralhas de Jericó caem e a cidade é conquistada. Depois de tantas lutas, finalmente o povo de Deus entrou na terra prometida. Deus havia cumprido sua promessa, mas esta era apenas o começo de uma nova era para os israelitas. A jornada do povo de Israel nos ensina sobre fé, obediência e a confiança nas promessas de Deus. Da escravidão à liberdade, eles foram conduzidos por seu amor e cuidado. E assim, a história continua. Somos a turminha de Jesus, juntos caminhamos sempre em luz. Amizade e fé nos guiam assim, com Ele ao lado podemos ser felizes enfim. Cantando juntos, louvamos ao Senhor, com Jesus no coração, somos mais que vencedor. Em cada passo Ele está a nos guiar, nos braços do amor sempre a brilhar. Na alegria e na dor, Ele é nosso consolo, é o nosso amigo, o grande tesouro. A turminha unida sempre a celebrar, com o amor de Jesus vamos nos levantar. Cantando juntos, louvamos ao Senhor, com Jesus no coração, somos mais que vencedor. Em cada passo Ele está a nos guiar, nos braços do amor sempre a brilhar. Na alegria e na dor, Ele é nosso consolo, é o nosso amigo, o grande tesouro. A turminha unida sempre a celebrar, com o amor de Jesus vamos nos levantar.